Que a paz de Cristo esteja com vocês. Bem-vindos à reflexão da Palavra de Deus. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, onde Jesus nos apresenta 3 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda e o fermento. São imagens simples do cotidiano, mas que revelam profundas verdades sobre o reino de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei também, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem seus ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a partir deste evangelho, vamos retirar 3 pontos. O primeiro: o reino cresce em meio às contradições. Na parábola do joio e do trigo, um inimigo semeia o joio no mesmo campo onde havia sido plantado o trigo. Os empregados querem arrancar imediatamente o joio, mas o dono responde: Deixai crescer um e o outro até a colheita. Essa resposta, gente, de Jesus surpreende, porque nossa tendência é querer eliminar rapidamente tudo
o que incomoda, não é? Queremos um mundo sem injustiças, uma igreja sem pecadores, uma família sem conflitos e até mesmo um coração sem fraquezas. Mas, gente, Jesus ensina que a realidade é muito mais complexa. Enquanto caminhamos nesta vida, o bem e o mal convivem lado a lado. Isso não significa que Deus seja indiferente ao mal. Preste atenção. Significa que Ele é paciente. A paciência de Deus não é fraqueza, é misericórdia. Ele espera porque deseja dar tempo para a conversão. Quantas vezes, nós mesmos fomos esse joio e em alguns momentos da vida, graças à paciência divina, podemos mudar. Ao mesmo tempo, essa parábola nos convida a olhar primeiro para o próprio coração. Olhem, gente, para o próprio coração, antes de julgar os outros. Somente Deus conhece completamente as intenções de cada pessoa. O segundo ponto, o reino de Deus cresce, gente, silenciosamente. Jesus, ele continua falando do reino através do grão de mostarda e do fermento. O grão de mostarda é quase invisível quando é semeado, mas torna-se depois uma grande árvore. O fermento também parece pequeno, mas transforma toda a massa. Nós não vemos, gente, o fermento na massa, ele é invisível. Assim é a ação de Deus. Vivemos numa sociedade que valoriza aquilo que aparece. Podem observar. Que gera resultados imediatos e que gera grandes números. Porém, o que acontece? Deus costuma agir no escondimento. Olhem só, uma oração feita com sinceridade, um gesto de perdão, uma visita a um doente, uma palavra de esperança, uma criança aprendendo a rezar. Tudo isso pode parecer pequeno aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, mas possui uma força transformadora, uma força extraordinária. O reino não cresce pelo espetáculo. O reino cresce pela fidelidade diária. Terceiro ponto, a colheita pertence a Deus. No final do Evangelho, Jesus explica que a colheita representa o fim dos tempos. Essa imagem não deve despertar medo, mas esperança. O julgamento, gente, pertence somente a Deus. Nós não fomos chamados para separar quem merece ou não a salvação. Nossa missão é semear o bem, viver o Evangelho e permitir que Cristo transforme nossa vida. Enquanto há vida, existe possibilidade de conversão. Por isso, gente, este Evangelho nos convida menos a apontar o joio dos outros e mais a cuidar do trigo que Deus deseja fazer crescer dentro de nós. Cada escolha de amor fortalece esse trigo. Cada escolha de misericórdia fortalece este trigo. Cada ato de perdão, cada gesto de humildade, cada momento de oração fortalece esse trigo. Pouco a pouco, Deus vai transformando em nós uma colheita abundante. Então, gente, hoje Jesus nos recorda 3 grandes verdades. Primeira, Deus é paciente e oferece tempo para a nossa conversão. Segunda, o reino cresce de maneira discreta, mas poderosa. E o julgamento pertence ao Senhor. Nossa missão é produzir
frutos, e frutos de amor, de solidariedade, de perdão, de compaixão. Esses são os frutos, gente, que somos convidadas a produzir. Então, como compromisso dessa escuta, do Evangelho, que nós possamos pedir a graça de confiar mais na ação silenciosa de Deus e permitir que Ele transforme nosso coração. Que sejamos pequenos grãos de mostarda, um pouco de fermento, e que somos capazes de levar o reino, o amor, a misericórdia aos ambientes onde nós vivemos. Gente, se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal.